Então vamos lá. Gonzalo Plata tem 23 anos, 1,78 m, é equatoriano, 37 jogos pela seleção do Equador, fez 6 jogos pela seleção equatoriana. Ele tem na carreira 158 jogos, 24 gols e 26 assistências. A posição predominante dele é a ponta direita. Ele é um atacante canhoto, ou seja, usa predominantemente a perna esquerda, mas também já atuou. Olha, cara, ele já atuou. Ele é eclético, hein? A maioria dos jogos que ele atua é pelo lado direito, mas ele já atuou, veja bem. Ele já atuou como ponta esquerda, centroavante, meia direita, segundo atacante, meia esquerda, meia central. Aí eles colocam meia ofensivo, mas ok. Meia ofensivo e tem um jogo na carreira como lateral esquerdo. Ele começou a sua carreira no Independiente del Valle, né? Começou lá no Sub-20, depois passou por Independiente B, aí ele foi contratado pelo Sporting para jogar no Sub-23 do Sporting de Portugal. Do Sporting, ele foi emprestado ao Valladolid, da Espanha. Acabou o empréstimo, ele voltou para o Sporting. E aí, ele foi vendido para o Valladolid por 9 milhões de euros. E depois, vendido ao Al-Sadd por 12 milhões de euros, onde é o atual clube dele, o Al-Sadd, onde ele tem contrato até 30 de junho de 2028. Então, cara, os caras investiram, né? O Al-Sadd investiu 12 milhas de euros, um contrato até 2028. Então deve ser uma negociação complicadíssima, hein? Trazer esse cara. Se for para contratar, os caras vão querer recuperar o investimento, no mínimo, né? 12 milhões de euros, que seria quase 120 milhões de reais, cara. É coisa, hein? É muito. Bastante grana. E o contrato até 2000, o cara tem mais 4 anos de contrato. Será que conseguiram? O Corinthians está tentando um empréstimo ou coisa do tipo? Porque contratar esse cara por esses valores, que o Valladolid pagou 9. Aí o Valladolid recuperou o investimento, porque vendeu por 12. Então, o Valladolid, ok, tá tranquilão na reta aí. Agora, o Al-Sadd investiu 12 de euro, cara. Um contrato até 2028 é grana pra cacete, hein? Eu não gosto de achar, mas minha opinião é de que é uma contratação muito difícil. Muito difícil. Temos atualizações. Temos atualizações aqui sobre o Gonzalo Plata. O Bruno Cassucci, na manhã de hoje... Eu tô sem paciência hoje, hein? Por quê? Não, começou com graça no site, eu já vou... É vermelho. Que isso? Juiz Silvinho já chegou com o apito na mão. Hoje eu tô... Cartão vermelho. Como é que chama lá o árbitro de amanhã, lá? O árbitro amigo do Renato Gaúcho? O Marcelão. Marcelão, hoje eu vou ser Marcelão. Veio com graça, eu já tô já. Não, pessoal, eu tô muito pessimismo. Não, veja bem, pessoal, impressão é de cada um. Você sentiu pessimismo ou demonstração de dados? Carlos, seja sincero. Nos meus dados e na minha opinião. Não é pessimismo. É condizente com a realidade financeira do Corinthians, né? É difícil você imaginar que o Corinthians vai conseguir contratar um jogador. Não é impossível, porque o Corinthians é gigante e o mundo do futebol não existe o impossível. Mas você achar que vai ser mole, que vai ser fácil, contratar um jogador que há 1 ano foi contratado por 12 milhões de euros, não é uma tarefa tão fácil. Imagina você. Com contrato até 2028. Negócio não é questão de pessimismo e otimismo. O negócio é questão de grana.
é de dinheiro. Então você tem um cara lá, a não ser que o cara tenha, sei lá, não me parece que ele tem problemas lá. Inclusive, é um cara que em 158 jogos ele tem 14 cartões amarelos, ok, normal, e só 2 opções. Dois cartões vermelhos. Então não é um cara indisciplinado, deve ser um cara tranquilo, de boa, né? Não deve estar criando problema para sair de lá, né? Mas, minha opinião é que é uma negociação muito difícil. Os caras investiram 12 milhões de euros com um contrato até 2028, eles vão vender por menos, né? Eu não sei, mas vamos lá, vamos ver aí os otimistas aí, vamos acreditar que o Corinthians vai chegar aí a 12 milhões de euros para trazer o cara, para os caras empatarem o investimento lá. O pessoal tá falando da conta que não dá os 120 milhões, que daria menos. Mas ó, eu vou te trazer novas informações, Silvinho, do Bruno Cassucci, e a gente reavalia se de fato é impossível, é muito difícil, é viável ou é mole, ou é mamão no açúcar. Matéria do Bruno Cassucci aqui no GE. Gonzalo Plata retribui interesse do Corinthians e troca de técnico do Al-Saad pode favorecer saída. O Corinthians teve inicialmente uma oferta de 45 milhões de reais recusada, mas segue interessado em contar com o futebol do ponta equatoriano. Uma temporada após chegar ao Al-Saad, o jogador de 23 anos vê com bons olhos uma nova transferência. Um dos motivos que faz Gonzalo Plata pensar em trocar de ares é o novo técnico do Al-Saad. Na semana passada, o clube Qatari anunciou a contratação de Félix Sánchez Bas, espanhol, que até mês passado comandava a seleção do Equador. Foi Félix Sánchez, esse treinador recém-contratado, que deixou o Gonzalo Plata de fora da última Copa América. Então, o Félix, esse novo treinador do Al-Saad, não morre de amores pelo futebol do equatoriano, entendeu? Ó, o atacante desagradou o treinador espanhol ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. Junto dele, Arboleda, do São Paulo, e do jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos. Ai, os caras foram na data FIFA na balada, o Arboleda, o Gonzalo, e levaram um menor de idade. Que maravilha. O episódio aconteceu um dia antes do amistoso do Equador diante da Itália, no dia que eles perderam aí de 2-0. Apesar do atrito recente, Gonzalo Plata foi escalado como titular no amistoso entre Al-Saad e Las Palmas na Espanha no último domingo. Para finalizar aqui, ó, Corinthians primeiro apresentou essa oferta de 8 milhões de euros, que dá aproximadamente 45 milhões de reais na cotação atual. O valor oferecido, como você já disse anteriormente, é 4 milhões de euros Peraí, não é em euro, é em dólar, desculpa. O Corinthians apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual. Esse valor é 4 milhões de dólares a menos do que o Al-Saad, como o Silvinho disse há pouco, pagou para contratar o atacante no ano passado, e o clube Qatari não gostou da proposta de parcelamento da contratação. Apesar dessa oferta inicial ter sido recusada, as conversas continuam. Então, Silvinho, o fato novo é a contratação de um treinador que não quis contar com o futebol de Gonzalo Plata na Copa América. Você acha que isso pode influenciar para Gonzalo tentar meter o pé do clube Qatari? Então, só recolocando, hoje os 12 seriam aproximadamente 74 milhões de reais. Pode pesar, sim, se o cara tem problema lá, não quer jogar com o treinador, isso pode pesar para sair. Pode justificar um desejo de sair, mas e grana? A grana não fala a mesma língua de desejo, né? Acho que o grande complicômetro aí é o quanto o Al-Saad investiu para trazer esse cara. Então, você vê a diferença, 12 de euros para 8 de dólares que o Corinthians ofereceu, parcelado. Cara, mas é bem abaixo do que eles investiram, né? Mas, enfim.
Me parece ser um bom jogador, né? Canhoto, habilidoso, é um jogador mais vertical do que o próprio Wesley, né? Seria um bom reforço, sim. Ele é um bom jogador. Eu nunca assisti uma partida completa dele, pra ser sincero, mas eu fui me informar e vi bastante lances dele ali, aqueles highlights que o pessoal fala, né? É um cara com uma explosão enorme, é um cara muito rápido, conduz a bola rapidamente, ele dribla muito, é um canhotinho que joga pela direita, muito habilidoso. Agora, será que vale todo esse investimento? Sobre ele vir, sobre ele não vir, uma coisa que pesa a favor do Corinthians nessa possível contratação, ao meu ver, Silvinho, eu queria saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Se discorda, por favor, fique à vontade para falar. É que, de repente, por ele ter esse contrato longo e já tá com um treinador que já não morre de amores por ele, de repente os caras não aceitam vender por menos do que pagou, porém eles conseguem deixar de pagar um alto salário para ele lá no Catar? Pode ser, mas quanto menos, né? Eu não acredito que de 12 de euro para 8 de dólar seduza esses caras, né? Mas aí é uma questão de ver qual é a situação do cara lá também. Se tiver uma situação insustentável, vai ficar lá colocando um cara, deixando um cara no banco, um cara insatisfeito, ou se o treinador realmente não gosta mesmo do cara, e o treinador chegar lá para a diretoria do Al-Sadd e falar, olha, comigo esse cara não vai jogar. Mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol aqui no Flamengo, quando o Tite chegou. Né? O Gabigol está jogando agora porque o Flamengo está poupando. Mas o Tite já ficou muito claro que não ia aproveitar o Gabigol desde aquela vez que o Flamengo foi campeão e o Tite e o Gabigol entrou na brincadeira lá, ei, Tite, vai, né? E aí o Tite, né, como ele não guarda rancor, mas não esquece. Então, o Gabigol com o Tite não tem espaço no Flamengo. Então, se o treinador, você vê, tanto é que o Flamengo não tá facilitando para renovar contrato com o Gabigol. O Flamengo, no máximo, ofereceu uma valorização salarial, mas com um contratinho curto lá, quer dizer, o Gabigol queria uma valorização maior, um tempo de contrato maior, mas o Flamengo falou, não, mais mais 2 aninhos de contrato e uma valorizaçãozinha. Por quê? Porque o Tite já falou, não, pode negociar que eu não quero. Agora, se for no mesmo caso lá, desse treinador que chegou lá e falou, eu não quero La Plata. Então, meu amigo, pode facilitar. Mas aí o Corinthians vai ter que... É uma coisa aí, 8 de dólar, muito abaixo do que os caras investiram, né? Muito abaixo do que investiram, mas eu acho que tem esse lance, né? De repente, tá com um novo treinador que já o preteriu aí da Copa América, né? Depois de um caso de indisciplina, e de repente deixar de arcar com o salário, né? Eu acho que pode isso daí ser um fiel da balança aí, que possa pender para o lado do Coringão.